Bom dia. Hoje a gente vai ter o nosso quarto treinamento e a gente vai falar sobre o módulo de planejamento, tá? Então a gente vai falar sobre tarefas, sobre ordem de serviço e sobre a evolução conforme as pessoas forem apropriando, quais são os relatórios que vocês podem tirar, tá bom? Então agora eu vou compartilhar minha tela, qualquer dúvida vocês escrevam aí no chat que depois eu retorno para tirar as dúvidas. Então, a gente vai começar vendo como que a gente faz para criar template de tarefas, tá? Então, a gente vai fazer o cadastro do template de tarefas e dos status de tarefas, tá? Então, aqui em projetos, no menu projetos, a gente tem aqui o template de tarefas, tá? Então, o que que acontece? Para quem pediu para o suporte instalar o manual de escopo da ASBEA, vocês já vão ter exemplos aí de template de tarefas, tá? O que que é o manual de escopo da ASBEA? São vários, para várias disciplinas já existem tarefas cadastradas que a ASBEA acha coerente que sejam executadas para executar aquele tipo, né, para conseguir terminar aquele tipo de projeto. Então, para quem tem isso instalado, entrando aqui no templates de tarefas, já vão aparecer. Para quem não tem o manual de escopo e quer instalar o manual de escopo, basta ligar para o suporte e agendar essa instalação. Tá? Então, eu vou mostrar no meu aqui os templates de tarefas que já existem. Então, por exemplo, eu venho aqui no localizar, escolho qual é a disciplina que eu quero ver as tarefas, e aí ele vai abrir aqui o manual de escopo, tá? Então, ele vai mostrando quais são os tipos de tarefas que a ASBEA acha coerente serem feitos para arquitetura e urbanismo. Então, olha lá, ele fala levantamento de dados, codificação de potencial construtivo, análise de viabilidade, assim vai. Tá, então, na primeira coluna tem o código, que a ASBEA que deu, tem a descrição, e depois tem o tipo. Esse tipo significa que ele pode ser do tipo essencial, são esses primeiros, ó. Ele pode ser do tipo específico ou pode ser do tipo opcional. Qual a diferença de uma coisa para outra? Quando a gente cria uma tarefa, coloca que o tipo dela é essencial, significa que eu não posso, quando eu estiver criando uma proposta, tirar aquela tarefa porque ela é essencial, né? Eu estou julgando que sem aquela tarefa a gente não consegue criar aquele tipo de serviço, tá? Então essas são as tarefas do tipo essenciais. As tarefas do tipo opcionais e específicas, elas não são tarefas do tipo obrigatório, só as essenciais, tá? Então, aqui no da ASBEA a gente pode ver que algumas são essenciais, ou seja, a ASBEA acha que é extremamente necessário, é uma tarefa obrigatória, e as específicas de opcionais não. Então, a partir dessas tarefas já criadas, eu já poderia enviar essas tarefas para os meus usuários do Naves, eu poderia, dentro de uma proposta, usar essas tarefas que já estão criadas, tá? E caso vocês não queiram o manual da ASBEA, ou vocês não tenham instalado, vocês podem criar as suas próprias tarefas, que é isso que a gente vai aprender agora. Então, para isso, a gente vem aqui em incluir e a gente vai dar um nome para esse grupo de tarefas que eu vou criar. Então, eu vou falar as naves. Tarefas webinar, vai. Dou um OK lá embaixo.
Em seguida, eu dou um editar e agora eu vou criar aqui todas as tarefas que eu preciso fazer para esse treinamento webinar. Então, eu vou incluir e aí eu vou colocar. Primeiro, eu vou dizer qual é o tipo. Então, eu vou criar uma de cada para vocês entenderem, na hora que a gente estiver criando a proposta, como funciona essa história de ser específico, ser essencial ou ser opcional. Tá? Então, eu vou criar uma específica, que não é obrigatória. Vou dar um código. Eu vou dizer que a descrição, a primeira descrição que eu tenho aqui de tarefas webinar é entrar em contato com o cliente. Se eu quiser colocar algum detalhe de como esse contato deve ser feito, ou se tiver alguma coisa em relação à sustentabilidade, eu posso continuar digitando aqui. Vou incluir mais uma. Então, agora eu vou incluir uma tarefa do tipo essencial, ou seja, ela vai ser uma tarefa obrigatória. Desenhar plantas básicas. Então, essa daqui é essencial. Quando eu estiver criando uma proposta, eu obrigatoriamente vou ter que colocar essa tarefa dentro da minha proposta. E agora eu vou criar uma opcional. Reuniões. Tá? E assim eu vou criando todas as tarefas que eu acho imprescindíveis para esse tipo de projeto que eu criei aqui, que no caso chama Tarefas Webinar. Tá? Então, criei o meu template de tarefas. Eu posso criar quantos templates eu quiser, então posso criar quantas fases eu quiser, quantos nomes eu quiser dar para essas tarefas, tá? E aí ele fica guardado lá no template de tarefas. Depois disso, o que a gente vai editar? Lá no menu de novo, projetos, status de tarefas. Então aqui a gente vai dizer quais são os status de tarefas que eu preciso para dizer quando uma tarefa está concluída, quando ela está programada. Porque o que acontece? Quando a gente criar agora a proposta, né? Porque o que a gente fez no segundo treinamento? A gente foi lá e criou os tipos de projetos para que a gente pudesse usar nas propostas, certo? Depois disso, a gente foi lá dentro dos tipos de projeto e criamos as fases, que são as fases que a gente vai utilizar para criar a proposta e montar o escopo e assim a gente ter os valores. Agora, com esses templates de tarefas montados, a gente volta lá nos tipos de projeto e diz para cada fase quais são as tarefas que a gente tem. Para que isso? Quando a gente estiver fazendo uma proposta, essas tarefas já vão estar vinculadas às fases daquele tipo de projeto. E quando a gente fechar essa proposta e ela virar um projeto, automaticamente as tarefas já vão para os usuários a quem a gente programou quando criou o template, ok? E aí, quando a gente da proposta fecha o projeto e as tarefas são enviadas para os usuários, ela tem 3 tipos de status, tá? Então, a gente vai dar os nomes de como a gente quer tratar esses status de tarefa, mas além disso, a gente vai indicar para o Naves qual o nome que a gente vai colocar no status, que ela vai estar apenas programada. Então, programada é quando eu fecho a proposta, ela vira projeto, ela vira uma tarefa programada, onde o usuário ainda não aceitou, ainda não deu o aceite daquela proposta, ela está só, daquela proposta, daquela tarefa, ela está só programada. Quando ele der um duplo clique nessa tarefa, ela vai virar uma tarefa do tipo em andamento, ou seja, ele está executando, ele tem um prazo que a gente define para essa tarefa ser executada. E depois, quando ele finalizar, ele vai de novo dar um duplo clique naquela tarefa e ela vai ser finalizada. Então, para que isso tudo aconteça, eu tenho que criar os status e vincular aqui. Então, eu posso criar aqui no incluir
digitei o nome do status, que neste caso é em andamento, e coloquei que quando ela for, quando ela estiver nesse status de andamento, ela vai estar para o Naves sendo executada, tá? Programada, eu dei um nome programada mesmo, porque quando ela sair da proposta e virar tarefa, ela vai ser uma tarefa programada com este nome mesmo. E depois eu criei uma finalizada e uma cancelada e coloquei aqui no status finalizado, tá? Então, eu posso ter aqui ó, quantos nomes de status eu quiser, ó. Tá bom? Feito isso, a gente tem que editar lá nos utilitários, configurações, empresa principal. E aí a gente vai entrar aqui em configurações gerais, configurações, e aqui a gente tem ó, status padrão para a tarefa. E aí a gente vai vincular quando for programada com os nomes que a gente quer dar para ela. Então, quando ela tiver com status de concluída, para o Naves ela vai ser como tivesse sido finalizada, andamento, andamento, programada, programada. Tá? Procurem colocar nomes coerentes que a gente não se enrola, ok? Então, ok. E aí, feito tudo isso, a gente pode, enfim, começar a editar lá nos tipos de projeto os templates de fase, colocando as tarefas, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, nesses passos que eu fiz, primeiro a gente cria o template de tarefas por fase, por nome de disciplina, do jeito que vocês acharem mais fácil para o escritório de vocês, tá? Depois disso, a gente foi lá em projetos e editamos o status da fase. E depois disso a gente foi lá no utilitários configurações empresa principal, configurações, e a gente editou dizendo para o Naves quando que cada status vai modificar uma tarefa, tá? Feito tudo isso, então, a gente vem aqui em comercial, projetos, tipos de projetos, e aí a gente vai editar o tipo de projeto que a gente criou. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu residencial 27, vou dar um editar, estrutura. Vou pegar, eu não lembro qual foi que a gente fez por último. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ser esse daqui, ó. Então, eu peguei aqui o interiores, fui no editar estrutura e eu montei ele assim, certo? Com todas as fases que eu achava que eram coerentes para fazer um tipo de serviço de interiores. O que eu vou fazer agora? Dentro de cada fase, eu vou dizer quais tarefas devem ser criadas, né, devem ser executadas para que eu consiga fazer projeto do tipo interiores. Então, botão direito, levantamento, aí eu venho em tarefa, incluir. E aí aqui eu tenho duas saídas. Ou eu digito o nome da tarefa, se ela não estiver criada lá no template. Então eu poderia vir aqui ó, e falar, bom, para o levantamento eu tenho que fazer visita ao terreno para medição. Então verifiquem que se eu não quiser criar lá no template, eu posso vir aqui direto no tipo de projeto e criar aqui. Não tem problema. Então, o que o Naves está me falando? Que para o tipo de projeto levantamento, para o tipo de projeto interiores, dentro da fase levantamento, eu tenho essa tarefa que se chama visita ao terreno para medição. Vou dizer qual que é a duração em dias dessa tarefa. Então, eu vou falar que pode demorar para interiores um dia só. Eu tenho obrigatoriamente que colocar pelo menos um dia. Tá? Se eu não sei a duração, coloco um dia. Se eu sei, são 3, 4, 5, 10, 20, coloco aqui também.
é obrigatório o preenchimento do campo duração, tá? Em seguida, eu posso dizer para quem que eu vou agendar. Então, vamos supor que sempre visita o terreno quem faz é o Gabriel. Então, coloco aqui. E aí, sempre que eu fechar um tipo de projeto do tipo interiores que tiver a fase de levantamento, já automaticamente uma tarefa vai para o Gabriel dizendo que ele tem que fazer visita para medição. Tá, vou dar um ok aqui. Vou para a próxima. Botão direito, tarefa, incluir. Abriu de novo a telinha. Agora eu quero chamar uma tarefa que eu já criei. Então eu venho aqui no raiozinho. Vou escolher aqui o nome da minha tarefa, ó. Tarefas webinar. E aí eu vou colocar aqui que a próxima tarefa é entrar em contato com o cliente, ó. Tá? Vou dizer que a duração é de um dia só. Não vou agendar para ninguém, posso deixar sem ninguém e depois eu escolho quem vai executar essa tarefa. E posso falar que essa é uma tarefa sucessora do visita ao terreno. Dou um ok. E vou de novo, vou pegar as outras 3 tarefas. Ó. Levantamento, fase. Levantamento, tarefa, incluir. Venho aqui. Escolho tarefas webinar. Marco agora reuniões. Reunião, vou dizer que sempre quem faz é o Rodrigo. Duração. São 10 reuniões, então vou botar 10 dias. Ok. E tarefa incluir. Venho de novo aqui no raiozinho. Tarefas webinar. Desenhar plantas base, que é obrigatória, ó. Duração 30 dias. E sempre quem faz a planta base é o Luca. Tá? Então, verifiquem que para a fazer levantamento, eu já terminei. Tá? Eu já criei todas as tarefas. Vou fazer a mesma coisa para a próxima fase. Ó. Venho aqui, incluir e posso buscar. Posso buscar aqui de alguma coisa que eu já tenha criado. Tá? Então, duração, o que eu vou enviar. E assim vai indo. Eu vou fazer isso, né? O certo é fazer isso para todas as fases, ó. Tá? Bom, feito isso, então eu editei o template desse tipo de projeto. Você tem que fazer isso para todos os tipos de projeto que vocês utilizam aí no escritório, tá? E aí, qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser, agora quando a gente for criar uma proposta, que eu vou criar uma rapidinho, porque eu já ensinei a criar proposta, só quero voltar aqui na proposta para que vocês consigam ver qual que é a diferença, né? O que vai acontecer então na proposta. E aí eu vou criar, então, vou fazer aqui rapidinho, porque vocês já aprenderam. Então, incluir, vou chamar o meu cliente. Eu sou a responsável, o número da proposta é 3333. Vai valer até semana que vem. O tipo de projeto, aquele que a gente acabou de criar, né? Acabou de editar, na verdade, que é o de interiores. Se fechar, como que vai chamar? Metragem. Vou dizer que o status vai ser em negociação e vou dar um gravar aqui embaixo. Tá? Então ele incluiu e agora a gente vai mexer no escopo. Então, memória de cálculo,
O que está acontecendo aqui, ó, para vocês entenderem? Antes, a gente só via a proposta assim, certo? Ele só mostrava pra gente as fases, porque a gente ainda não tinha colocado as tarefas. Como a gente colocou agora as tarefas, ele vem assim aberto e mostrando pra gente quais são as tarefas que eu tenho dentro desse tipo de projeto. Então, verifiquem que o Naves automaticamente já marcou duas fases, né? Apenas duas, as outras não. Por quê? Porque ele já sabe que dentro dele, dentro daquela fase, eu tenho uma tarefa que é essencial, ou seja, obrigatória. Então, ele já está falando para mim, ó, essa fase é bem provável que você tenha que fazer, né? Tenha que ter no projeto, porque dentro dela ele tem um serviço que é obrigatório, tá? Mas nada impede de você desmarcar aquela fase caso você não queira aquela fase para esse projeto desse momento, tá? Então, eu vou deixar aqui essa fase de levantamento que já tem tem obrigatório, uma tarefa obrigatória, tá? Essencial aqui. E aqui eu posso escolher as tarefas que eu quero, tá? Para a próxima fase, ó, também, como já tem só uma tarefa obrigatória, ele já chama a tarefa. Para a próxima fase, ó, não é uma tarefa essencial, mas eu vou dizer que eu quero. E essas outras fases eu não vou ter, ok? Então, fiz isso. Vou lá para custos de produção, ele já me trouxe só o escopinho que eu pedi. Vou fechar aqui, porque nesse momento de precificar não me interessa o que tem de tarefa dentro. Vou precificar por fase. E aí é aquilo que a gente já viu, né? Então eu venho aqui, escolho a profissão, escolho a quantidade de horas. Vou fazendo isso para que a gente consiga o valor da nossa proposta. Ó. Então, vou para a próxima fase. E para outra fase. Certo? Bom, então montei a minha proposta. Vou lá em serviços de terceiros. Se tiver serviço de terceiro, eu coloco aqui, não vai ser o caso. Lá no BDI eu vou ver como ficou. Então, eu não quero dar desconto, eu tiro essa opção de desconto. E eu vou lá em resultados. Então, o Navi está me mostrando aí, vou pedir para ele recalcular. Está me mostrando os valores que a gente já viu. Vou gravar para que eu consiga fazer a agenda de recebimento. Então, venho aqui e vou parcelar em 5 parcelas. Para cada mês seguinte, vou gravar. Pronto. Então, tá feito aqui a minha proposta. Ó. Gravei, saí e ela tá aqui. Tá? Aqui. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer pro Naves que o meu cliente concordou com tudo aquilo e aí eu vou salvar essa proposta, ela vai virar projeto e além dele criar a ordem de serviço que a gente já viu, ele vai criar também as tarefas. Então vamos lá. Venho aqui no editar, mudo de negociação para aprovada, gravo. E aí ele me abre aquela janelinha perguntando qual é o nome do projeto. Como eu já tinha colocado que ia ser Casa de Areia, eu só vou tirar aqui o número da proposta que não me interessa. Vou falar que o status do projeto vai ser um status de projeto em andamento. Rótulo base eu posso deixar aí o número da proposta. E aí, o que a gente fazia? Então, da primeira vez que a gente criou um projeto a partir da proposta, a gente escolhia apenas a opção gerar a ordem de serviço. Neste caso, a gente vai pedir para gerar também as tarefas. Porque agora eu tenho efetivamente tarefas. Vou dar um OK lá embaixo. Já gerou.
tá? Então aqui mudou meu status para aprovada, tá? Lá, opa, cliquei errado. Quando eu clicar lá em projeto, vou ter aqui o meu projeto, a Casa de Areia, vou dar um duplo clique e normal, como ele tinha feito da outra vez, ele vai trazer a ordem de serviço, que a gente vai editar já já, e traz a agenda de recebimentos, tá? Só que além disso, o que mais ele trouxe? As tarefas. Então, aonde a gente consegue ver? A gente consegue ver de duas maneiras, ó. Quando a tarefa foi criada para o usuário, ela fica aqui piscando nessa to-do list. Então, ele está mostrando aqui para mim que eu tenho 8 tarefas / notificações. Isso significa que eu tenho 8 tarefas que estão em andamento, tá? São tarefas que não foram concluídas. Ele só vai parar de piscar, esse vermelho aí, quando eu concluir todas as 8 tarefas. Aonde eu vejo as tarefas? Então, a gente tem duas maneiras. A gente tem o gestor rápido de tarefas, que é o que normalmente a gente deixa habilitado para o usuário final, né? Aquele usuário que fica só mais em arquivos. E a gente tem uma outra tela de tarefas que normalmente a gente deixa para o coordenador, que é lá que ele vai redistribuir tarefa e criar novas. Tá? Então, para o usuário comum, ele vai dar um duplo clique aqui nessas tarefas e ele vai mostrar, ó. Então, ele me mostra todas as tarefas que estão em aberto, ó. Então, as que estão vermelhas significa que elas já passaram do prazo que elas deveriam ter sido feitas, ó. Tá? Passaram do prazo. E quando elas estão pretas, significa que eu já dei o aceite nela. Porque logo que ele cria aqui essas tarefas que estão em aberto, ele cria e ele traz assim pretinha, ó. Tá vendo? Que o status dela tá programada. Quando eu dou um duplo clique, ela passa de programada para em andamento e fica verde. Tá? Então, verde significa que é uma tarefa que você tem, que ela está em andamento, mas que ela está dentro do prazo ainda. Tá? Vermelha significa que ela está totalmente fora do prazo, ela pode ter sido aceita ou não com esse duplo clique. Tá? Então, sempre aqui, ó, pelo status, mostrar. Está em andamento, está programada, tá? E para eu dizer que eu já latei, eu dou de novo um duplo clique, ele some daqui da tela dos em aberto, não vou criar outra a partir dessa, e aí ela veio aqui pro filtrinho de concluídas, ó. Ok? Para quem não tem apenas um gestor rápido, vai aparecer essa última guia aqui que chama agenda, ó. A gente consegue visualizar, dependendo do tipo de permissão que a pessoa tem. Se eu deletar aqui, eu consigo dentro de um período, no caso dessa semana aqui, quais são as tarefas que todo mundo tem, né? Que é agendado para o Gabriel, para o Luca, para ninguém, para o Rodrigo e para o Sérgio. Essa semana eu tenho essas tarefas agendadas. Porque uma proposta, ela virou projeto, e aí o Naves automaticamente criou. Para quem eu disse que era o Gabriel, sempre visita o terreno, quando era o Luca, quando era o Sérgio. E lembra que eu tive algumas tarefas que eu não coloquei que ninguém era responsável? Nesse momento aqui é que eu vou editar. Então, eu vou dar um duplo clique aqui, ou clico aqui no editar, e aí eu digo para quem que eu quero agendar. Então, eu quero agendar para a Andressa, tá? Posso dizer aqui que ela tem que começar às 11 de hoje. E aí aqui eu posso editar ou pelo raiozinho, dizer quantos dias ela tem para executar essa tarefa, ou poderia vir aqui no término da data, tá? Então, ok. E a outra mesma coisa, ó. Venho aqui e edito. Aí, o que acontece, ó? Vamos fazer nesse serviço aqui que a gente acabou de criar, nesse projeto que a gente acabou de criar, que é o projeto
do Kaufman, ele está colocando a data de início hoje, porque eu fechei, né, o projeto hoje, ó, então ele colocou sempre para o dia do início. E se eu disse quanto tempo ia durar a tarefa, ele colocou, se não, ele repetiu, né? Então, vamos fazer o contrário, ó. Eu já dei uma olhadinha nas tarefas, mas eu vou entrar aqui no projeto Casa de Areia e vou alterar a ordem de serviço, que a gente já viu também, né? Então aqui eu vou dizer direitinho como que funciona. Então eu tinha dito que devia para ele fazer o levantamento. Então por isso que ele botou de 25 a 26. Mas eu vi que é uma casa muito grande e eu quero colocar aqui, vão ser 10 dias para ele fazer esse levantamento. 10 dias, ok. Quando eu der o ok, o Naves pergunta, olha, você alterou o período dessa fase, você quer alterar para os próximos? Ou seja, você quer carregar esses 10 dias para refletir nas outras fases também? Sim. E aí ele pergunta, você já alterou as fases? Você quer alterar as tarefas que tem dentro dessa fase? Quando eu disser que sim, ele vai automaticamente abrir essa tela aqui e aí eu posso editar. Olha lá, tá dizendo para mim que as tarefas de levantamento começam nesse dia, né? Mente programado por... E agora lá tem novo. Editar. Ainda vai começar dia 27 e vai terminar dia 30. Posso dizer que a próxima tarefa vai começar dia 30 e terminar dia 1 e a outra dia 1 terminar dia 1. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Venho aqui e digo que eu vai demorar 250 dias. Vou pedir para ele alterar, vou pedir para ele refletir e vou pedir para ele alterar as tarefas também, ó. Então, dentro disso tudo eu tenho só uma tarefa, então eu posso deixar igual mesmo. E depois eu vou para o último, que ele já tinha planejado 10 dias. E aí eu vou dizer que vai demorar um pouco mais, 200. Vou refletir nas tarefas, ó. Ok. Tá? Aí o que vai acontecer, ó? Aqui eu tô dizendo que a fase de levantamento vai terminar dia 8/10. Vamos lá ver essa tarefa. Então eu posso ou entrar aqui de novo na gestão rápida de tarefas, ou eu posso entrar aqui em tarefas. Vou tirar aqui. Quero ver todas as tarefas. Pode visita para medição, tá? Eu tinha dito que ia terminar dia 8, né? Eu posso vir aqui nessa tarefa e falar que me atrasei muito, ela vai terminar dia 17. O que vai acontecer, ó? Quando eu der um ok aqui, o Naves vai me perguntar, ó, você está alterando o término dessa tarefa, você quer ajustar as demais tarefas dessa fase? Vou dizer que sim, olha lá. E aí ele já empurrou tudo mais para frente também. Dou um ok. E aí ele pergunta, ó, ele fala para mim, como tá tudo vinculadinho certinho, ele fala para mim, olha, o término dessa fase, dona dessa tarefa, que você tinha colocado lá na ordem de serviço é dia 8. Mas você está vinculando tarefa que vai terminar dia 17/10. Você quer reajustar a data do término da fase para 17 para ficar tudo adequado? Se eu disser que sim, olha o que Naves vai fazer, olha como ele é espertinho. Lá no projeto. Aqui na ordem de serviço, ele veio e mudou com a coerência que tem que ser, né? Então, se eu mudar a ordem de serviço, ele muda automaticamente as tarefas, ele me pergunta, né? Sempre ele pergunta, ele não muda automático. Na verdade, ele me pergunta e eu vou dar o sim ou não, porque às vezes a gente quer alterar
uma tarefa e não quer alterar a data da fase, né? Depende. Tá bom? Então, alterando a ordem de serviço, ele altera a tarefa, ou alterando a tarefa, ele altera a ordem de serviço. Ok? E aí, outra coisa que a gente consegue enxergar é o tipo, todas as tarefas, né? Então, a gente vem aqui na consulta de projetos mesmo e a gente consegue ver o andamento de tudo, né? Então, a gente consegue, por esse modo de apresentação, visualizar de diferentes formas, ou seja, aqui, se ficar na bolinha do cadastro, ele vai apenas mostrar para a gente os dados cadastrais, né? Normalmente é nessa bolinha que a gente deixa como padrão. A bolinha de baixo, a gente já deu uma olhada, ela vai mostrar como está a execução sintética, ou seja, quantas horas já foram apropriadas para essa fase, certo? Sinteticamente, né? Então, ou seja, ele vai somar todas as fases, todas as horas que tem por fase e jogar aqui de uma maneira sintética, tá? Se eu escolher o próximo botãozinho, é o analítico automático. Então, ele vai me mostrar por fase como que tá o andamento, tá? Esse outro botãozinho aqui é se vocês fizerem a apropriação manual, vocês não vão fazer. E a última é o modo de apresentação de tarefas. Então, se eu colocar aqui, ele vai mostrar pra gente, ó, que para esse projeto eu tenho essas tarefas aqui. Eu posso filtrar um período para ficar de repente com menos coisas aparecendo na tela, ó, vou botar aqui, só setembro. Olha lá, então ele me mostra que eu tenho esse projeto, Casa de Areia, e esse projeto Casa Tanara, em setembro, tá? E aí que eu tenho essas tarefas para serem feitas, ó. Então, quem vai fazer é o Gabriel, que vai visitar o terreno dia 26 ao dia 17, depois vai ser o estudo nessa data, e assim vai, tá? Verifiquem que todas são tarefas que estão apenas programadas, porque o usuário ainda não foi lá dar o aceite para ele se tornar em andamento. Então, de duas uma, ou você vem aqui e altera o status você mesmo, ou vai ensinar o usuário a entrar lá no gestor rápido de tarefas e dar um duplo clique para ela virar aqui uma tarefa em andamento, tá? Outra coisa, vou colocar um período maior aqui. Aqui também, se aparecer a data de término em vermelho, significa que essa tarefa já passou do prazo, ok? Então, ele mostra claramente quais são as tarefas que passaram do prazo e a gente consegue filtrar aqui, ó, por status, tá? Somente as tarefas atrasadas, ó, tiro aqui o status, ponho somente atrasadas, ó lá, ele vai mostrar todas as que estão atrasadas e assim a gente vai conseguindo visualizar as tarefas, tá? Além disso, aqui em cadastros, o que eu quero mostrar mais para vocês? Quero mostrar mais uma coisinha aqui da ordem de serviço. Então, a gente vem aqui na ordem de serviço e a gente tem um botão aqui que se chama criar original. Então, o que acontece? Vamos supor não, né? Esse exemplo que a gente fez é real. Eu fechei uma proposta, ela virou projeto, eu vim aqui e editei as datas de início e término. E o que eu quero fazer agora? Eu quero criar um original. Vou chamar de baseline. Então, o que acontece agora? Qualquer replanejamento que eu tiver que fazer, eu consigo visualizar o original, mas não editar, e visualizar o atual e fazer a alteração que eu quiser. Então, aqui, ó, vamos dizer que eu gostaria de mudar alguma data, ó. Posso mudar a data.
sempre pedindo para atualizar tudo por dentro, tá? Então, atualizei e ele me mostrou aqui. Então, agora eu consigo comparar, ó, o original e o atual. E isso vai me gerar um gráfico de original versus atual, onde ele vai mostrar como você tinha planejado, que era o original, e como tá o atual, ó. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, só que aqui ele já andou um pouquinho, né? Ok? O que mais que a gente pode fazer aqui na ordem de serviço? A gente pode também escolher a opção de alocar a equipe, que é essa função aqui, ó. Só que esse alocar a equipe só vai funcionar caso vocês façam essa alocação para todos os projetos. Se fizer para um e não fizer para o outro, não vai resolver. Então, como que a gente faz essa alocação? A gente clica na fase, clica em horas alocadas, vem aqui e escolhe. Então, eu quero o usuário Gabriel. Meu Naves diz para mim aqui, ó, que para essa função que o Gabriel tem, que é arquiteto, lá na proposta eu pedi 1.245 horas para essa fase. Então, eu posso vir aqui e falar quanto dessas horas que o Gabriel vai fazer. Ele vai fazer metade, ó. Em 13 dias, 60 horas, impossível, né? Por isso que ele ficou vermelho ali, mas ok. E aí ele perguntou se eu quero gerar uma notificação para o Gabriel. Vou dizer que sim. Depois eu incluo mais uma. Vou pegar outra metade. Vou falar que quem vai fazer é a Aurora. Venho aqui, coloco as horas, gero uma notificação. Aí uma coisa você tem que reparar bem, ó. Lembram que a quantidade de horas, a partir do momento que a gente começa a alocar a equipe, não depende mais dessa tela, depende dessa tela aqui, ó. Então, putz, eu coloquei esses dois usuários, mas eu não lembro qual que era a quantidade de horas total que eu tinha na proposta. Por isso que a gente tinha criado o original, ó. Então, são 1.270 horas. Vou voltar aqui, vou colocar mais 70 horas. Agora ficou os 1.270. Então tomem cuidado com isso, porque a partir do momento que a gente começa a incluir aqui a alocação de equipes, ó, ele passa a adotar isso daqui. Então é isso daqui que manda. Ó. Então aqui, se eu esquecer as horas planejadas e não tiver o atual, só indo na proposta para ver de novo. Olha lá. Era 128, só planejei 100. Eu vou deixar mesmo esse 100 ou eu vou editar os outros 28, tá? Então, no meu caso, eu vou colocar aqui mais, ó. Então, eu vou botar agora aqui o super. Vai fazer 28 horas. Vou mandar notificação, sim. Opa, fiz errado, ó. Fiz na fase errada, tá vendo? Tem que clicar na fase e aí só incluir. Olha lá. Então, ele perguntou se eu quero gerar uma notícia, né, uma mensagem para o super, eu vou dizer que sim, e aí eu vou mostrar para vocês, ó. Aloquei a equipe. E aí, com isso, eu tenho um relatório que eu não conseguiria tirar, né? Que é esse daqui, ó. Venho em imprimir, ordem de serviço. E aí ele vai mostrar para mim, ó. Na fase de levantamento, você planejou que o Gabriel, o Kevin e a Aurora vão fazer esse tanto de horas aqui. E conforme eles forem apropriando, o Naves vai mostrando pra gente quanto foi executado, quanto falta executar. Olha lá, então por fase, ele me mostra os usuários que eu planejei. E conforme eles forem apropriando as horas, ó, ele vai mostrando quanto foi executado.
É bem legal esse relatório. Pode ser por fases de tarefas também. Ó, ele mostra pra gente quais são as tarefas que eu tenho, quem vai executar, qual é o início e término da fase, tá? E ele mostra também planejado versus realizado, que por enquanto ainda não vai aparecer nada, porque eu ainda não tenho nada de realizado, tá? Mas ele mostraria em valores qual foi o planejado atual por conta do valor dos usuários e conforme eles forem apropriando, quanto foi o realizado e o saldo, tá? Então eu vou apropriar um pouquinho de horas para esse projeto, para a gente conseguir visualizar melhor, ó, esses resultados. Então agora eu vou fazer aqui, nem vou explicar porque a gente já viu isso na aula passada, mas eu vou botar ó, que o usuário super na Casa da Areia, na Fazante, vou colocar outro usuário, só para vocês conseguirem entender o resultado. Vou botar mais um pouquinho para ficar bastante horas, porque esse projeto tinha bastante horas, né? Vou botar a Aurora também, que ela também tinha horas planejadas. Então, olha lá. Dei uma apropriada só para vocês conseguirem entender. Quando a gente vem aqui no projeto e tira aquele relatório de executado, ó, o que ele vai fazer? Olha lá. Ele diz que o Kevin, eu planejei 70 horas, ele já executou 43, então executou 61%. A Aurora, eu planejei 600, ela executou 23, falta bastante ainda. E aí ele mostra aqui pra gente que do total de 127.270 horas planejadas, ele já executou 66. Mesma coisa para outra fase, ó. 28 já executou 9, faltam 19. Tá? Se eu tirar esse planejado versus realizado, e também mostra pra gente em valores, ó. Então, na fase de levantamento, eu planejei 600 horas desse, 600 desse, 70 desse, e quanto foi já executado, olha lá. Ok? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é, quando a gente aloca a equipe, e ele pergunta pra gente se a gente quer gerar uma notificação, nada mais é do que isso daqui, ó. Então eu disse que sim, por isso que aumentou o número de tarefas que eu tenho aqui. E quando eu entro aqui, eu tenho duas notificações, ó. Ele está falando que eu possuo alocação de equipes na fase de projeto e na fase de levantamento. Então, eu aviso para o meu usuário que ele tem que trabalhar nessas fases, ok? Então, essas são as notificações. Essas notificações, elas podem ser feitas, como vocês viram, automaticamente, desde que a gente aloque a equipe, ou a gente pode fazer por aqui, ó. Utilitários, mensagens, e aí eu digo para quem que eu quero escrever a mensagem, qual é a mensagem, o projeto, qual é a fase e para quem, ó. Vou botar aqui que é para todo mundo.
ok? Então, se eu entrar aqui agora, eu tenho de novo lá na obra, porque eu cliquei 2 vezes, e aqui nas notificações está lá, ó. Tá? Não precisa clicar 2 vezes não, é só uma. Ok? Aí a gente tem alguns relatórios que a gente pode dar uma olhadinha, ó. Então, eu venho aqui em projetos, relatórios, horas trabalhadas por fase. Então, nesse relatório aqui, a gente pode pedir para visualizar por usuário ou por profissional, desde quando até qual é o período, né? Se eu quero imprimir o resultado da proposta, ele me mostra as fases que já tem coisas, horas vinculadas, ele me mostra. Ó. Então, do anteprojeto, o super trabalhou já 9 horas, vezes o valor hora dele deu isso. De levantamento, essas 2 pessoas já executaram isso daí, e ele fala o total da proposta é essa, você já trabalhou isso, sobrando isso de dinheiro, tá? Esse relatório é bem legal. Outro que também é bem legal é o relatório lá em projetos, relatórios, posição do projeto. Eu escolho aqui o projeto, se eu quero ver analítico ou sintético, vou pedir o sintético, senão demora muito. Ele mostra pra gente, ó, quantas horas eu planejei para cada usuário. Se eu pedir para visualizar o analítico, ele me mostra também, tá? Lembrando que esse relatório só funciona se você fizer a alocação de equipe, ok? Tá? Outro também que é bem legal é o histórico do projeto. Então, projetos, relatórios, histórico do projeto. E aqui ele vai mostrar as tarefas. Então, ele mostra para quais fases, quais as tarefas que existem, data de início e término e qual que está o status. Ó, está só programada, está em andamento, se já executou, tá? Mais um, projetos, relatórios, aplicação de horas. Eu escolho qual é o usuário, desde quando eu quero ver. Então, vou botar aqui desde o começo de setembro até hoje. E ele me mostra qual foi a aplicação de horas desse usuário. Então, dia 5 ele fez 20 horas para esse projeto, dia 6 ele fez 23 horas para esse projeto, com esse total. Tá? Outro que também é legal é esse daqui. Projetos, relatórios, horas por motivo. Então, eu posso vir aqui, escolher cliente, escolher o projeto, escolher o período, e ele mostra pra gente quais são os motivos, tá? Então, eu posso escolher aqui se eu quero todos esses motivos. Lembrem que quando a gente estava apropriando manualmente, ele pede um motivo e ele mostra pra gente quanto tempo e em que dias essas pessoas, alguém, né, vinculou por algum motivo. Então, aqui ele fala que o super estava estudando legislação, a FEF, nesse dia por 9 horas. Depois, na fase de levantamento, esse usuário estava em reunião interna por 20 horas. Esse outro usuário estava buscando a referência DVGD, 23 horas. E esse outro usuário, de novo, estava em reunião.
esse tempo, tá? Aí a gente tem um gráfico, que é o gráfico de acompanhamento por fase, ó. Então a gente consegue ver por usuário como que tá o apontamento e a apropriação. A gente consegue ver aqui horas planejadas e apropriadas, ó, desse cliente, desse projeto, como está o andamento. Então, nessa fase, são 1.270 horas, já foi executado isso, ó, tá? Mais algum gráfico, apropriação por profissional ou por equipe, eu posso escolher aqui, num mês, um determinado profissional, ele mostra no que aquele profissional apropriou horas, ó. Então, Casa da Areia, esse profissional ficou 45%, Varela House, esse profissional ficou 45%, Blumenau, Residencial, tá? Posso escolher um outro usuário, 100% do tempo nesse projeto, tá? E aí, tem um que é bem legal, que é horas totais por mês, ó. Então, vindo aqui em consultas, horas totais por mês, e aí ele mostra pra gente, ó, por tipo de projeto ou por status de projeto, aí vocês escolham, né? Então, se eu deixar aqui por tipo de projeto, ele vai mostrar. Eu quero pegar aquele meu interiores para analisar. Aqui, ó. Então, tem o Casa de Areia e tem o Varela House, que estão em andamento. E aí ele mostra pra gente. Horas anteriores são todas as horas que não são daquele ano. Então, se esse projeto está rolando há uns 2 anos, ele vai somar todo o tempo dos anos anteriores, jogar nessa coluna aqui, e aí o que estiver sendo executado esse ano, ó, então ele mostra aqui, em julho foi executado isso, em agosto isso, ó. E aí ele vai mostrando por mês, e lá embaixo, na última linha, ele mostra o total de horas executadas por todos os usuários em anos anteriores, em janeiro, em fevereiro, em março, abril, lá embaixo, ó, essa linha aqui, tá? Fora isso, a gente tem o relatório de consultas, né? Então, aqui no relatório de consultas, consulta de apontamento e apropriação, é nesse daqui que a gente vai dizer, não, que a gente vai tirar e visualizar de várias formas, né? Então, eu posso tirar para analisar um usuário, para analisar um período, para analisar uma palavra-chave que a gente tenha colocado no motivo, tá? Posso analisar um cliente, posso analisar um projeto. Então, aqui depende do que eu quero analisar, tá? Então, eu escolho aqui. Se eu quero ver essa informação detalhada, então vamos dizer que eu quero analisar um usuário, ó. Então, eu coloco aqui usuário super, desde o começo do mês até hoje, e vou pedir para ele executar. Então, o Naves mostra para mim em quais projetos esse usuário trabalhou, projeto de qual cliente era, quanto tempo, e esse tempo vezes o valor do usuário dá isso. Se eu quiser visualizar detalhada, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai conseguir ver se esse usuário fez essa apropriação de forma automática pelo rótulo. Ó. Então, aqui ele me mostra que foi pelo rótulo. Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem melhor. Ó.
Tá? Então ele mostra aqui que essa foi uma apropriação automática pelo arquivo planta TR 1019 MTCLV. Ó. Depois ele me fala que foi feita a apropriação manual, ou seja, tinha apontamento e a pessoa foi lá e justificou com a apropriação manual, deu o motivo e justificou. Depois fez outra apropriação manual, mas não colocou o motivo, que é muito ruim, porque a gente não sabe por quê. Depois pelo screensaver, ó. Depois pelo trabalho manual, que é o reloginho. Depois mais um pouco de rótulo. Depois, ó, ele fez apontamento e apropriação manual. Ou seja, ele não ligou a máquina e depois foi lá e apontou e apropriou. Duas vezes, a pessoa apropriou o que estava apontado, depois apontou e apropriou. Então, eu consigo ver exatamente o que a pessoa fez nesse período, tá? E aí lá embaixo, na última linha, ele vai mostrar pra gente qual o total de horas que essa pessoa trabalhou. Esse total de horas vezes o valor dá uma quantia aqui. Então, isso a gente consegue analisar se o que a gente paga de salário para esse usuário está coerente com o que ele tem trabalhado. Ou seja, vamos supor que esse usuário aqui faz meio período e eu pago R$ 1.000 só de salário para ele. E aí, se eu pago R$ 1.000, ele está trabalhando referente a R$ 2.000, ele está super me dando lucro, né? Mas e se eu pagar 5.000 para ele e ele está trabalhando só referente a 2.100, né? Então, eu consigo fazer esse tipo de análise aqui através desse relatório, tá? Bom, vamos supor que eu não queira analisar o usuário, eu queira analisar o mês de um determinado projeto. Posso também, ó. Venho aqui, o projeto, e ele mostra como que está o andamento, o que eu já executei esse mês desse projeto. Depois eu posso pedir para ele apresentar valores e agrupar por usuário e posso imprimir esse relatório. Então ele diz para o relatório Casa de Areia que a Aurora fez tantas horas vezes o valor hora dela, e se é um apontamento, se é uma apropriação, se é automático, se não é, para cada usuário, quanto tempo trabalhou. Ok? Bom, então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui a minha tela para de compartilhar para ver se vocês têm alguma dúvida. Então, aqui eu tenho algumas dúvidas. Deixa eu voltar aqui. Então, a Renata está me perguntando que teve dificuldades para aplicar. Deixa eu ver aqui. A Renata está perguntando sobre essas aulas, elas ficam todo site que a Natália passa para vocês, por tempo indeterminado. Então, você pode ver por quantas vezes você quiser, tá? Baixar, você não consegue, mas você consegue visualizar quantas vezes precisar, tá bom? Pode revisar, Tereza, a mesma coisa, tá? Você pode revisar quantas vezes você precisar, tá bom? Renata, eu vou pedir para você entrar em contato com o Rodrigo, e aí você pode conversar com ele sobre isso, se tem um outro tipo de treinamento, de repente, porque não funcionando o webinar para ele.
tá? Peço para você entrar em contato direto. É normal mesmo dificuldade no começo. Bom, então eu vi que dúvidas vocês não têm. Eu vou ver se eu consigo ligar para você, Renata. Me passa seu telefone aí, que eu ligo e peço para o Rodrigo também, tá? Ou aqui pelo grupo, ou aqui a gente entra em contato, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Renata vai entrar em contato com você e o resto do pessoal vocês podem visualizar o treinamento quantas vezes vocês precisarem, naquele link que a Natália manda, tá bom? Então, obrigada aí pela participação. Até a próxima.